E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 2, do capítulo 2. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Antes disso, gostaria de convidá-los a visitarem meus dois parceiros, que também estão fazendo vídeo de novels. Os links estarão no comentário fixado. Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na perspectiva de Ainz. Na verdade, Ainz estava em um grande dilema. Ele não tinha ideia de como usar Gondo. Gondo falou: eu não sou talentoso, eu posso esculpir runas, mas demora muito para mim fazer isso. Embora dizem que todos os ferreiros rúnicos tenham que passar por essa fase antes que eles possam crescer. Mas outros ferreiros rúnicos avançaram, em vez de ficarem presos e sem progredir como eu. Gondo abaixou a cabeça, sem força. Eu não sou bom como um ferreiro rúnico. Eu sou apenas um descendente inútil que meu grande pai deixou para trás. Entendo. Ainz meditou. Então, o problema dele era, simplesmente, falta de talento. Depois de considerar o conhecimento deste mundo e o de Yggdrasil, ele tinha certeza de que era esse o caso. Alguém precisaria de 10 outros níveis em certas profissões antes de poder fazer níveis na carreira de ferreiro rúnico. No entanto, se o seu limite global fosse 11, então ele não seria capaz de ganhar níveis adicionais como um ferreiro rúnico. E se ele tivesse apenas um nível como ferreiro rúnico, ele só seria capaz de aprender habilidades sem grande importância. Não havia nada que Ainz pudesse fazer para ajudar Gondo, então ele não disse mais nada. Houve momentos em que confortar alguém poderia salvá-los, mas também havia momentos em que tudo que poderia ser feito era desistir. Se Ainz estivesse na mesma situação de Gondo, ele também não desejaria alguém conhecido há pouco tempo tentando confortá-lo. Ainz falou: então é isso. Falando nisso, todos os dwarfs têm o objetivo de avançar o ofício rúnico e desenvolver novas técnicas para isso. Não, eu sou o único que faz isso. Gondo respondeu com uma risada terrivelmente solitária. Todos os ferreiros rúnicos desistiram de seu ofício. Não sobrou ninguém que queira libertar o ofício rúnico dessa triste condição e desenvolver novas tecnologias para isso. Todos eles acham que não há problema em abandoná-lo. Ainz falou: entendo. Então, há algo que eu gostaria de saber. O que você fará depois de desenvolver novas técnicas para o ofício rúnico? Gondo falou: o que farei? Eu só quero usar o ofício rúnico para encantar as coisas e aumentar o número de ferreiros rúnicos. Runas são uma tecnologia incrível. Seria um desperdício terrível deixá-las morrer. Ainz falou: alguém está te ajudando nisso? Gondo falou: não. Como eu disse, quase todos os ferreiros rúnicos desistiram de suas habilidades e passaram os dias bebendo e amaldiçoando amargamente sobre como isso vai acabar com a geração deles. Eu tentei conversar com eles no passado, mas todos me rejeitaram. Ainz falou: bem, os fracos perecem. É natural que a tecnologia inútil desapareça. Gondo de repente olhou para Ainz, mas seu olhar perdeu sua força dentro de instantes. Enquanto observava Gondo abaixar a cabeça e seguir em frente, Ainz contemplou o valor das runas. Francamente falando, ele não tinha interesse nelas, além de seu envolvimento histórico com os jogadores. No entanto, as artes abandonadas podem ser desenvolvidas a baixo custo, e um breve investimento pode não ser uma má ideia. O conceito de não ter que gastar dinheiro também era muito atraente. Além disso, ele queria coletar tecnologias raras. Além disso, se outros jogadores aparecessem, alguém poderia usar seu interesse em runas como um modo de seduzi-los. Ainz falou: eu tenho uma pergunta, ou duas. Qual base você usa para que tais técnicas, como as que você mencionou anteriormente, possam ser desenvolvidas? O que eu ouvi agora soa como fantasias vazias, pensadas por alguém que não sabe nada sobre este ofício. Gondo falou: isso não é verdade. Bem, é verdade que eu não tenho talento para ser um verdadeiro ferreiro rúnico. Mas meu pai, e o pai de meu avô, foram os melhores ferreiros rúnicos deste país, e serviram a última realeza, o rei ferreiro rúnico, como sua mão direita e esquerda. Eu vi com meus próprios olhos.
Eu li a literatura e as teses que meu pai e meu avô deixaram para trás. Tenho certeza que é possível. Meu pai confirmou minhas teorias enquanto ainda vivo em seu leito. Ele me disse que era difícil, mas não impossível. Gondo parecia que ia cuspir sangue com suas palavras, e as lágrimas brotavam das bordas de seus olhos. Os sentimentos e pensamentos que ele manteve por muito tempo dentro dele finalmente explodiram. Embora aquela torrente de emoção colidisse contra ele, Ainz permaneceu impassível. Mesmo que as palavras de Gondo o fez esperar que a pesquisa do Dwarf fosse dar frutos, o fato era que Ainz queria apenas acesso a técnicas raras que poderiam ter sido perdidas. Se Gondo não pudesse entregar resultados concretos, Ainz desistiria dele. Gondo falou: é verdade que sou inútil como filho. Ainda assim, eu não quero deixar a arte que herdei de meus antepassados morrer. Eu não vou deixar o nome glorioso do meu pai desaparecer dos livros de história, não importa o que eu tenha que fazer. E então, essas palavras tocaram um acorde com Ainz. Ele também queria preservar todas as coisas deixadas por seus companheiros da guilda, Ainz ou Algon. Ele queria que essas coisas durassem pela eternidade. Naquele instante, Ainz podia entender os sentimentos de Gondo até a parte mais profunda da medula de seus ossos. Seu medidor de afeição chegou ao máximo em um instante. Ao mesmo tempo, ele entendeu por que Gondo continuava falando sobre o ofício rúnico. Para ele, o ofício rúnico estava morto, ou talvez perto da morte. Assim, ele não tinha motivos para esconder nada. Até onde Ainz sabia, talvez fosse o desejo dele deixar que se espalhasse o mais longe possível, para que pudesse sobreviver de uma forma ou de outra. Claro, ele não sabia se de fato era o caso. Ainz falou: me perdoe. Isso pode te irritar, mas espero que você me permita dizer isso. Do meu ponto de vista, você é você, você não é seu pai, ou mesmo seu avô. Estou errado. Uma mistura inexplicável de emoções apareceu no rosto de Gondo. Era difícil dizer se ele estava bravo, magoado ou tocado, mas acabou desvanecendo-se em desânimo. Gondo falou: Vossa Majestade, estou muito grato a você. Mas já decidi meu motivo de viver. Ainz falou: então, permita-me. Não permita que o reino feiticeiro forneça assistência financeira para seus esforços. Permita-me tornar-me seu patrono e ajudá-lo no avanço do ofício rúnico. Os olhos de Gondo se arregalaram e ele exclamou em choque: Você está falando sério? Isso é uma boa sorte indescritível. Isso é inacreditável. Deve haver alguma pegadinha para esta oferta inimaginavelmente tentadora. Qualquer um pensaria dessa maneira. Ainz entendeu como Gondo estava se sentindo. Ainz falou: Bem, tudo o que posso dizer é que espero que você possa acreditar em mim. No entanto, alguém como você, que não é um ferreiro rúnico, provavelmente não conseguirá desenvolver as técnicas sobre as quais você estava falando, certo? A boca de Gondo ficou reta, em uma linha, e ele ficou em silêncio. Ainz falou: Portanto, desejo recrutar todos os ferreiros rúnicos do reino Dwarf para o meu país, para trabalhar no desenvolvimento de técnicas do ofício rúnico, sob seu comando. Gondo falou: O que isso significa? Ainz falou: Significa exatamente o que eu disse. Vou reunir todos os ferreiros rúnicos e comparar seus conhecimentos para servir como protótipos para novas técnicas. Por essa razão, espero que você possa me ajudar a recrutá-los. Isso é impossível. Gondo considerou e então respondeu: Não pode ser factível. Quase todos os ferreiros rúnicos desistiram de seu ofício, mas deve haver muitos deles esperando por uma chance de brilhar. Ainz falou: E então, você vai mover seus corações. Então, Gondo, o que me diz? Você vai me ajudar. Você vai entregar sua alma para mim, até onde você está disposto a ir por mim. Gondo falou: O quê? Ainz falou: Será muito difícil reviver uma arte quase perdida, se você não conseguir que todos os ferreiros rúnicos trabalhem em um único objetivo. É por isso que você não pode ser frouxo com o recrutamento de talentos. Eu quero trazer todos os ferreiros rúnicos para o meu país. Assim, é bem provável que eu tenha que empregar certos métodos desagradáveis.
Isso pode levar meus colaboradores a realizar ações que podem ser chamadas de traição a esse país. Gondo falou. O que era isso? A resposta é simples. Se você quer minha alma, então, pode pegar tudo. É um pequeno preço a pagar, para que o ofício rúnico viva para sempre. Gondo estendeu a mão, e Ainz apertou. Ainz falou, eu sou um Dead. Como se sente, em relação a isso? Gondo riu, das palavras de Ainz. Desde que você consiga realizar o meu sonho, não me importo se Vossa Majestade é um Dead, ou o temível Rei dos Frost Dragons. Ainz falou. Então, começando do princípio, você pode nos levar para o reino do Arf. Eu pretendo assinar um tratado de amizade com o rei do Arf para recrutar ferreiros rúnicos para o meu país. Afinal, seria difícil recrutar pessoas se nossos países não tiverem uma relação que permita isso. Além disso, acredito que o reino do Arf tem controles rígidos sobre a exportação de tecnologia. Estou correto? Gondo falou. Isso não deve criar problemas. Não há praticamente nenhuma demanda por ofícios rúnicos. Ah, mais uma coisa, o reino do Arf não tem mais um rei. O país é governado por um conselho regente, liderado por vários líderes. Ainz falou. Eu gostaria de ouvir sobre isso. Você pode falar enquanto andamos. Eu gostaria de ouvir o resumo, se possível. Enquanto Gondo falava com ele, a saída para o túnel finalmente apareceu diante de seus olhos. Depois que os 13 emergiram, foram recebidos por Shaltiar, assim como os outros. Naturalmente, Zenberu estava lá também. Embora Gondo estivesse esperando uma massa de undeads, ele não pôde deixar de assumir uma postura defensiva ao ver as feras mágicas também. O fato de que não há elfos negros já havia lhe dado um golpe, mas agora seu resmungo alcançou os ouvidos de Ainz. Shaltiar calmamente adiantou-se e se curvou. Shaltiar falou. Ainz-sama, perdoe-me por incomodá-lo, já que acabou de retornar, mas há um pequeno problema, Arinso. Ainz falou. Onde estão o resto dos Hanzos? O que aconteceu? Shaltiar falou. Sim, na verdade, alguém entrou nessa caverna, através do túnel, na edificação, a qual Aura o guiou. Minhas mais profundas desculpas por dizer a você agora, mas eu já enviei alguns dos Hanzos para investigar, Arinso. Ainz falou. Não há necessidade de se desculpar, Shaltiar. Você escolheu, sabiamente. Esperaremos que os Hanzos retornem, analisem seus relatórios, e decidam o que fazer. Então. Ele fez uma pausa, depois olhou para o Dwarf, que uma vez ficara ali. O Dwarf não estava prestando atenção aos eventos deste lado. Em vez disso, ele estava envolvido em uma conversa animada com Zenberu. Ao ouvir atentamente, parecia se referir ao Dwarf que salvara Zenberu. Ainz falou. Gondo. Perdoe-me por um momento, mas parece que alguém se infiltrou nesta cidade. Existe a possibilidade de que o uso da força seja feito. Quando chegar a hora, espero que você sirva de testemunha à sua nação de que esse curso de ação não pode ser evitado. Gondo falou. Claro. Deixe isso comigo. Embora, espero que você limite qualquer dano causado, ao mínimo. Ainz assentiu. Era natural evitar obstáculos que afetariam futuras negociações. Ainz falou. Shaltiar, como está o nosso perímetro? Shaltiar falou. Eu já dispersei as feras de Aura nas proximidades. O que me diz, Aura, Arinso? Aura falou. Isso deve funcionar. Mesmo que o inimigo se torne invisível, minhas feras ainda podem farejá-los. Ainz falou. Entendo. Então, vamos esperar que os Hanzos voltem. Depois de um tempo, eles finalmente retornaram. Segundo eles, a oposição parecia ser os Quagoas. Havia mais de 100 deles. Gondo ouvia do lado, e parecia bastante chocado. Isso era muito além de uma mera força de reconhecimento. Com toda a probabilidade, este era um grupo de combate, ou uma tribo em migração. Havia apenas um curso de ação que Ainz poderia tomar. Ainz falou. Shaltiar. Capture todos eles. Você pode fazer isso. Shaltiar falou. Se esse é o seu comando, Arinso. Ainz falou. Então, eu ordeno que você faça isso. Você entende por que eu quero que você os capture? Shaltiar falou. É para questioná-los e impedir que a informação sobre nós vaze, Arinso.
Ains assentiu, grandiosamente. Ains falou, correto. Se capturarmos apenas um deles vivos, só poderemos interrogar um deles. Isso aumenta a chance de estarmos comprometidos e podermos acabar aprendendo informações falsas. Além disso, devemos considerar que podemos precisar fazer deles um exemplo. Havia mais uma coisa que Ains não mencionou, isso porque Gondo estava lá, que simplesmente acreditar em apenas um lado da história poderia acabar criando problemas para ele. Quem sabe, pode ser melhor fazer um acordo com os Quagoas do que com os Dwarfs. Ains falou. Então, vá shoutear. Aguardo boas notícias de você. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.